Olá, turma, boa tarde. Hoje, na nossa aula de ciências, iniciaremos um novo capítulo, capítulo 2, página 31, que fala então a respeito da fotossíntese. Iremos então compreender um pouco mais a respeito desse processo e suas características gerais. Mas primeiro, façam então a correção da prova de vocês, a partir desse gabarito. Lembrando que cada questão vale 1,25 pontos. Se você tirou 3,75, automaticamente arredonda para 4. E assim, dependendo da sua nota, você faz o cálculo. Eu acertei 3 questões. Você faz, 3 vezes 1,25, que dá 3,75, e automaticamente a nota fica 4. Diante disso, entraremos então no nosso conteúdo de hoje. Iniciaremos com algumas características básicas. A semente do feijão tem reserva de alimento. Quando a semente de feijão encontra condições adequadas, condições favoráveis de umidade e temperatura, ela inicia o seu desenvolvimento. E esse início de desenvolvimento da semente do feijão é chamado de germinação da semente. Não só do feijão, de outras sementes, é chamado de germinação. E nas sementes, há reservas de alimento para iniciar o seu desenvolvimento. Essa reserva dura alguns dias, mas de onde que vem esse alimento? A gente viu que todo ser vivo ele precisa de energia para poder sobreviver. Os animais e as plantinhas também. E essa energia vem, então, dos alimentos, que ingerimos. Mas e as plantas? Sem água e sem luz, uma planta morre. Será que a água é o alimento da planta ou será que é a luz? E aí fica esse questionamento. Porém, vamos compreender então para a gente poder responder essa perguntinha. Mas, primeiramente, os animais e as plantas respiram. Os seres vivos, nós, animais, a gente respira através da entrada de ar nos nossos pulmões, que em seguida, também há essa saída de ar. Esse processo é chamado de respiração pulmonar. Porém, a respiração ela vai ter um outro significado. Vamos, então, falar da respiração celular. Essa respiração celular vai ser um processo em que a glicose, que é um tipo de açúcar, e o gás oxigênio são transformados em gás carbônico e água. E quando está tendo essa transformação, de açúcar e de gás oxigênio para gás carbônico e água, libera energia. E essa energia ela é utilizada para o funcionamento do organismo e, quando é o caso, para o seu crescimento. Ou seja, os animais, a gente pode, colocar aí dentro, desse parênteses, nós, humanos, e as plantas, elas são exemplos de seres vivos que precisam respirar. Ou seja, utiliza esses elementos e transforma em outros elementos para obter energia para a sua sobrevivência, a nossa sobrevivência, a sobrevivência das plantinhas. O gás oxigênio, ele é proveniente do ar, já a glicose, que é um tipo de açúcar, nós e outros animais, a gente consegue esse açúcar a partir de quando a gente ingere algum alimento que possui glicose, que é açúcar. Já as plantinhas, elas têm que produzir glicose para o seu consumo. Ou seja, a planta, ela consegue, ela é um ser produtor, ela consegue produzir o seu próprio alimento. Onde nós, seres humanos, animais, a gente não consegue fazer isso. Então, além de respirar, as plantinhas também fazem fotossíntese, onde apenas as plantinhas, algas, algumas cianobactérias fazem esse processo. Nós, seres humanos e animais, não fazemos fotossíntese. Primeiramente, para entender, as plantas produzem açúcar de que necessitam e essa produção de açúcar, pela planta é denominada de fotossíntese. E nesse processo, a plantinha ela vai consumir água e gás carbônico e vai produzir açúcar, que é a glicose, e gás oxigênio. Esses são os ingredientes, para consumir água e gás carbônico, e ela produz outros ingredientes, açúcar, que é a glicose, e o gás oxigênio. O gás oxigênio, ele é então importante, quando é liberado, quando é produzido pelas plantinhas, para a gente poder respirar,
ter uma qualidade de vida melhor, né? Quando a gente possui plantinhas em casa. Além disso, a fotossíntese também precisa de outro ingrediente para poder acontecer, que é a iluminação adequada que provém do sol. Ou seja, né, a luz que fornece, né, energia necessária para que o processo de fotossíntese aconteça é uma energia que fica armazenada na glicose, né, no açúcar, e será aproveitada quando essa glicose for usada na respiração da plantinha. E como o açúcar, né, a glicose, consegue armazenar a luz, né, que provém do sol, a energia, temos uma importante substância que é a clorofila. Ela é uma substância que é responsável pela cor verde da plantinha e é ela que vai capturar essa luz, que vai auxiliar então na glicose para poder fazer a respiração da plantinha. E essa luz, né, essa energia que provém do sol, ela é necessária para que o processo de fotossíntese aconteça. Então, uma plantinha que, se ela ficar no escuro, ela está impedida de fazer fotossíntese, porque ela não consegue produzir glicose e aí acaba morrendo. Ou seja, né, sem luz não há fotossíntese. E com pouca luz, talvez não seja tão eficiente, né, suficiente para poder atender às necessidades de que a plantinha precisa. Mas de onde que vem a água e o gás carbônico? Sabemos então que a água é necessária para muitos processos vitais das plantinhas, entre elas a fotossíntese, que ocorre principalmente nas folhas. E quando a gente rega uma plantinha, né, coloca água, a gente coloca água na terra e não nas folhas. Mas e aí, como é que a água da terra vai chegar até essas folhas? Teremos então a raiz. A raiz da planta, ela vai absorver a água que está na terra. E dentro dessa plantinha vai ter algumas estruturas, né, que vão auxiliar, que são chamadas de tubos, né, alguns tubos pequenos, que vai fazer com que a água circule até chegar às folhas. E o gás carbônico existe no ar e entra na folha através de minúsculas aberturas, que são denominadas de estômatos. Porém, essas estruturas só conseguimos ver a partir do auxílio de um microscópio. Esses são os dois ingredientes que a plantinha vai consumir para poder transformar em outros elementos, transformar em açúcar e gás oxigênio. Mas será que o que será que as plantas comem? Elas comem terra? Você já viu a terra de algum vaso, de alguma plantinha acabar com o tempo, né? O tempo vai passando e aquela terra vai diminuindo? Eu acredito que não, né? Então, isso mostra que as plantinhas não comem terra. O que vai existir é algumas substâncias necessárias para o crescimento sadio dessas plantas, substâncias essas presentes no solo, né? Na terra. E essas substâncias são chamadas de nutrientes, onde as plantinhas, né, vão absorver esses nutrientes através de suas raízes. E quando falta nutrientes, a planta ela não vai crescer de forma adequada, né, não vai crescer normalmente, vai crescer deformada e vai aparecer manchas nas folhas. E os nutrientes mais importantes de que uma plantinha precisa são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. São os nutrientes, né, importantes para que ela cresça linda, bonita e saudável, igual todo mundo, né? Se alimentar bem para poder crescer bem. Resumindo, então, a gente tem a nossa plantinha, onde a raiz, né, a partir da raiz vai absorver água e nutrientes. A planta, ela vai absorver, né, ela vai consumir água e gás carbônico para poder transformar em açúcar, principalmente a glicose, e em gás oxigênio. E, além disso, a plantinha também necessita, né, de iluminação, ou seja, né, a luzinha, a energia que provém do sol, onde essa energia, né, vai ficar ali dentro da glicose. E essa luz, né, essa energia, ela é captada a partir da clorofila, aquela substânciazinha, né, que dá a cor verde às plantas. Então, para concluir, fotossíntese é a produção de açúcar. Esse açúcar é o alimento da planta, ou seja, né, ela faz o seu próprio alimento. E aí ela tem os ingredientes que é água e gás carbônico
para transformar, né, em um outro ingrediente, que é o açúcar, né, que é o alimento da planta, e gás oxigênio, que é aquele ar que a gente respira. E esse conteúdo está presente no livro. Eu peço para que vocês leiam, né, e entendam, compreendam ainda mais.